Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como nós já terminamos mais uma parte da nossa disciplina, né, a parte de funções inorgânicas, resolvi fazer um resuminho bem básico sobre essa parte para vocês, que sirva, né, como lembrete, como revisão quando vocês estiverem estudando, ou até mesmo para esclarecer algum tipo de dúvida que possa ter ficado. Vamos começar então? Então, olha só, nós temos as nossas funções inorgânicas, que, como vocês bem sabem, são divididas em 4. A primeira que nós vamos relembrar são os ácidos. Então, primeiro ponto, o que identifica um ácido? Qual é o grupo responsável pelas características desse ácido? Então, nós sabemos que uma substância é ácida quando em presença de água ela libera o íon H+, ou H3+, o hidrônio. Lembra que eu expliquei para vocês que como o H+ está livre em meio aquoso, ele se junta com as outras moléculas, né, de água, né, de H2O, e forma esse íon hidrônio que é mais estável que o oxigênio. Então, são os responsáveis, né, pelas características, pelas identificações desse grupo aí. Denominamos, então, esse H3+, íon hidrônio ou H+, como grupo funcional dos ácidos, certo? Os ácidos, como vocês sabem, né, são compostos moleculares, tá? E eles, no seu estado sólido, né, como se apresentam, a maioria deles são insolúveis. E temos uma característica, né, que a gente faz em relação a esses ácidos, que é a medida da sua força, né? Nós podemos classificá-los em fracos ou fortes. Os ácidos fracos, podemos citar como exemplo CH3, COOH, né? São maus condutores de eletricidade. E já os ácidos fortes, que aí a gente pode citar como exemplo o HCl, são bons condutores de eletricidade. Lembrando que nós temos dois tipos de ácidos: os ácidos que têm a presença do oxigênio na sua molécula, os oxiácidos, e os que não têm, os hidrácidos, né? Quando nós vamos fazer classificação quanto à força, nos hidrácidos, aqueles que não apresentam oxigênio, nós temos apenas 3 ácidos fortes: o HCl que está aí, o HBr e o HI. Um que é moderado, que é o HF, e os outros são todos fracos. Já os oxiácidos, aqueles que apresentam o oxigênio na molécula, nós fazemos uma continha, a diferença entre o número de oxigênios e o número de hidrogênios ionizáveis. Se essa diferença for igual a 0, o nosso ácido é fraco; se ela for igual a 1, ele é médio; e se ela for igual a 2, ele é forte. E 3 ou mais é um ácido muito forte, certo? Lembrando também que nós temos as questões de nomenclatura desses ácidos. Os hidrácidos, a gente coloca a palavra ácido, o nome do elemento e a terminação hídrico, né? Já os oxiácidos, a gente pode colocar quando o elemento forma um único oxiácido, nome do ácido, né, palavrinha ácido, nome do elemento e a terminação ico. Agora, quando formar o mesmo elemento formar 2 oxiácidos, a gente tem que ver a questão do NOx, né? Aí a regrinha é a seguinte: palavrinha ácido, nome do elemento, mais a terminação ico se o NOx for maior, ou a terminação oso se o NOx for menor. Caso o elemento forme 3 ou 4 oxiácidos, aí a regrinha muda um pouquinho. A gente usa a palavra ácido, prefixo per, nome do elemento e terminação i para o maior NOx. Palavra ácido, nome do elemento e terminação ico para o segundo maior. Palavra ácido, nome do elemento, terminação oso para o terceiro.
E para o menor dos 4, palavra ácido, prefixo I, nome do elemento e terminação oso, né? Então, rapidinho aí um resuminho sobre os ácidos. O outro grupo que nós temos aqui são as bases. As bases, elas liberam o OH-, a nossa hidroxila, né? Isso, gente, sempre na presença de água, tá? A gente fala que as bases, né, produzem como um único ânion o OH-, tá? Lembram disso, né? Elas são, em sua grande maioria, compostos iônicos, né? Que sofrem dissociação. Aí a separação aí, né? Vamos ter a formação do positivo e do negativo, né? Do cátion e do ânion, onde o nosso ânion vai ser sempre o OH. E aí a gente também faz a medição da força dessas bases, hein? Fortes, né? Aquelas bases que a gente conhece aí, como por exemplo o NaOH, né? É uma base bem conhecida entre nós aí e tem esse critério de forte aí, né? Que a gente pode falar que as bases formadas pelos elementos das famílias 1 e 2 são as bases fortes, né? E temos também as nossas bases fracas, que são as demais aí, né? Formadas pelos outros elementos. Aí a gente colocou como exemplo a AlO3, tá? Então, que na maioria das vezes também, tá, gente? A gente pode ter aí, nesse grupo aqui de bases fracas, algumas bases moleculares, tá? E esse critério aí, né, essa medição, ainda temos a solubilidade das bases, tá? Que a gente também utiliza bastante. Lembrando que bases solúveis são as formadas pelos elementos da família 1A, praticamente solúveis da 2A, e o restante são todos insolúveis. Nomenclatura das bases é um pouquinho mais tranquila que as dos ácidos, né? Aí nós temos como regra palavrinha hidróxido, pronome de e o nome do elemento que forma a nossa base, tá? Isso quando aquele elemento formar uma única base. Caso o elemento forme duas bases distintas, a gente pode colocar a terminação ico-ioso, NOx maior e menor, né? Também, ou ainda colocarmos os algarismos romanos referente a esse NOx do elemento que forma a nossa base, tá? Outra coisa que a gente pode também relembrar, gente, são características desses grupos, né? Por exemplo, os ácidos. O que seria uma característica marcante dos ácidos? A gente pode colocar como característica marcante o sabor azedo, né? Característico aí, né? Que a gente sempre lembra quando a gente está falando sobre os ácidos, né? Sobre as bases, seria aquele sabor adstringente, tá? E lembrando que um vai sempre neutralizar o outro, certo? E através de uma reação de neutralização entre uma base e um ácido, surge para a gente o terceiro grupo dessas funções inorgânicas, que são os sais, né? Que, como vocês sabem, né, vão surgir aí dessa reação de neutralização. Aí nós temos aqui os sais, eles conduzem eletricidade quando dissolvidos em água, tá? Porque aí eles vão se dissociar, se separar, e quando eles estão no seu estado sólido, eles não conduzem eletricidade, certo? Aí nós temos os sais normais, que são aqueles sais que ocorrem a partir de uma neutralização completa, ou seja, a gente tem a mesma quantidade de H e de hidroxila, de OH-, né? Então a neutralização é total, tá?
Temos também os nossos sais ácidos ou hidrogenossais, são aqueles aonde a quantidade de H+ é maior do que a nossa quantidade de hidroxila, então vai sobrar hidrogênio, que vai aparecer na fórmula do nosso sal. E os sais básicos ou hidroxissais, que são aqueles onde a quantidade de hidroxila é maior do que a quantidade de hidrogênio. Então, essa hidroxila que sobra aparece na nossa fórmula do sal, tá? Aqui a gente lembra que a gente não tem grupo funcional nessa função, né? Porque os radicais, os cátions e ânions, né, aí que vão formar os nossos sais, não são fixos, né? Eles são compostos iônicos, geralmente sólidos e que apresentam altas temperaturas de fusão e de ebulição. E sofrem dissociação, como a gente já falou aí, e vocês bem se lembram disso, aonde vamos ter a condução de corrente elétrica quando dissociados, né, dissolvidos aí em água ou qualquer, principalmente solventes polares, tá? E o quarto e último grupo são os óxidos. E como vocês sabem, são todos compostos binários formados quando o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. E claro, gente, temos apenas um elemento mais eletronegativo que o oxigênio, que é o flúor. Até existem essas substâncias, né? Mas são consideradas como fluoretos, tá? Então, tirando essa combinação oxigênio e flúor, os demais elementos todos são compatíveis, né, com essa regrinha e acabam produzindo óxidos aí. Aí, gente, nós vamos ter alguns tipos de óxidos, né, que eu vou mostrar para vocês aqui agora, ó. Eles podem ser, primeiro grupo, os peróxidos. São os óxidos em que o oxigênio apresenta um NOx igual a -1. Reagem com água ou ácido diluído, produzindo a nossa água oxigenada, o H2O2, tá? Temos também um outro grupo de óxidos aí, que são os nossos óxidos neutros, né? São aqueles óxidos que são indiferentes, eles não reagem nem com ácidos, nem com base, nem com água, tá? Lembrem-se, gente, são o CO, que é o monóxido de carbono, o NO, né, que é o óxido de nitrogênio, e o N2O, que é o óxido de dinitrogênio. São esses aí os nossos óxidos neutros. Temos também os óxidos ácidos. O que são óxidos ácidos, gente? São óxidos que se comportam como ácidos em reação de neutralização ou que em meio aquoso originam ácidos. Então, gente, se ele tiver no meio aquoso, né, por exemplo, um ácido que vai reagir com água, ele vai produzir um ácido pra gente. E se ele tiver reagindo com uma base, ele vai comportar-se, né, como um óxido, produzindo o nosso sal e água. E por último aí, nós temos os nossos óxidos básicos, que são aqueles que se comportam como uma base em uma reação de neutralização ou que em meio aquoso origina uma base, tá? Então, se eu tiver um óxido básico reagindo com água, o produto vai ser uma base, e se ele tiver numa reação de neutralização frente a um ácido, ele vai comportar como uma base, vai produzir um sal e uma água. Um detalhe aqui, tá, gente? Que pode ajudar a gente aqui na hora de classificar esses óxidos. Os nossos óxidos básicos são formados por metais com baixo NOx, 1, 2 ou 3, tá? Lembrem disso. Aí ajuda um pouquinho vocês a fazerem essa ligação aí, tá bom? Então, gente, o básico das funções inorgânicas seria isso aqui, tá? Então, coloquei para vocês aqui um resumo
bem sintetizado mesmo, tá? Serve assim mesmo para você fazer aquela revisão, né, depois que você já tiver bem consciente, né, a respeito de todo o conteúdo, tá? E às vezes algum detalhe que tenha ficado rapidinho você relembra, tá? Espero que eu tenha contribuído com vocês. No mais, muito obrigado pela atenção, bons estudos e até a próxima aula.